E o nosso preletor nessa noite, o presbítero Alessandro, já estão indo aqui para nós recebermos o melhor dessa noite, que é a palavra de Deus. Apresentando também o irmão Wesley, que está aqui conosco, nos ajudando no louvor. O irmão Rosiel, nem vou apresentar o Rosiel, porque ele é meio nosso, né? Nós já temos parte, em nome de Jesus. Por favor, presbítero, vem. E quero convidar já o pastor Giovanni, olha para o pregador, pastor, em nome de Jesus, já está na presença de Deus. Amém. Esta noite também eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim também é um motivo de alegria, mais uma vez o Senhor nos conceder graça e a oportunidade de estarmos juntos. Lembro da passagem de Josué, aleluia. Agora Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, Josué, esforça-te em teu ano, não pasme nem te espante. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Eu não te deixarei, não desampararei. E saberás que todos os dias da tua vida eu estarei contigo. Tu és o homem que eu levantei na face da terra. Tu és o homem que vai conduzir esse povo a entrar na terra que manda leite e mel. Quero dizer que nesta noite Deus está aqui. Bendito Deus e eterno Pai que está no céu. Meu Deus, prepara cada coração nesta hora. Prepara, meu Deus, como uma terra fértil que vai ouvir essa mensagem e que ela vai ficar enraizada e plantada em cada coração. Que não venha, meu Deus, os pássaros, meu Deus, do campo e venha comer essa semente. Usa o teu servo na autoridade da revelação da tua palavra. Meu Deus, eu decreto, Pai, que ele vai ser um canal de bênção, ele vai ser um embaixador nesta noite, para trazer a mensagem do céu a cada coração que se fez presente nessa noite, neste lugar. Usa o teu servo agora, Pai, quebra todo embaraço, toda fúria, todo impedimento, toda a dor do inimigo, que eu declaro agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá um forte aplauso ao Senhor. Amém. Já que estão de pé, abram vossas Bíblias no livro de Êxodo. Aleluia. No livro de Êxodo, capítulo 34. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 9. Glória a Deus. O meu prazer está aqui para adorar a Deus. É um prazer louvar a Deus, cultuar o Senhor. Em Êxodo 34, versículo 9, diz o seguinte: vamos ler. Dizendo: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós. Embora este povo seja um povo de dura serviço, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é fiel! Eu vou procurar falar pouco. Não é pelo muito falar que eu vou tocar em vocês. Não é pelo muito falar que vai acontecer algo aqui. Aleluia. Vemos na Bíblia que Deus não fala muito, mas vemos na Bíblia que os homens falam muito. E está escrito em Provérbios ou Eclesiastes: aquele que fala muito, peca muito. Está escrito também: ouvir mais, falar menos. Deus. Esta casa foi consagrada para ser uma casa de oração, Glória a Deus. de adoração ao Deus verdadeiro. Aleluia. E nosso propósito e objetivo aqui esta noite é adorar, cultuar ao Deus vivo, Aleluia. ao Deus que ouve, ao Deus que fala, ao Deus que vê. E a sua palavra diz que Ele está preso
nesta noite aqui que Deus está aqui. Verdadeiramente Deus está aqui. Aleluia. Mas há aquelas pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus. Aleluia. Há aquelas pessoas que não conseguem adorar a Deus. Às vezes canta, às vezes fala, às vezes ora, mas parece que não consegue tocar em Deus. Parece que às vezes muitas igrejas fazem o culto, cantam muito, falam muito, oram um pouco, jejuam um pouco, adoram a Deus, como Deus quer, muito pouco. E Deus está na igreja e às vezes a pessoa não consegue adorar Ele como Ele quer. Verdade. Mas quando a pessoa vai para a igreja com o coração quebrantado e contrito, quando a pessoa vai para a igreja, com o propósito de adorar a Deus como Deus quer, algo acontece. Glória a Deus. Como falei, procurar falar pouco, às vezes a gente se empolga e começa a falar muito, mas precisamos entender que o culto é para Deus, que Jesus Cristo é o centro da nossa adoração, que o Espírito Santo precisa ter liberdade de falar conosco. Aleluia. Quando o Espírito Santo fala, ele vai no mais profundo do coração, e aquilo que Deus quer falar chega no nosso coração. O Espírito Santo me usando aqui para falar, vai falar o seu coração, e você vai sentir a paz de Deus. Você vai sentir o fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus. Você vai sentir uma renovação. Algo vai acontecer. Moisés, ele foi um homem que conseguiu adorar a Deus. Moisés foi um homem que conseguiu se humilhar, conseguiu se arrepender de verdade. Moisés foi um homem que conseguiu fazer um culto que agrada a Deus. É o tanto que ele escreveu, dizendo: Senhor, se agora chegasse aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós. Embora este seja povo de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-nos por tua herança. Aleluia, Deus. Moisés pediu para Deus que Deus estivesse no meio do povo. Moisés pediu para Deus que perdoasse o pecado do povo. Pois o povo era de dura cerviz. Deus chamou Moisés, Deus escolheu Moisés. E Moisés procurou fazer a obra de Deus do jeito dele. Mas ele pecou. Moisés matou um homem. E o seu pecado lhe atrapalhou. O seu pecado fez com que muitos anos atrasasse o que Deus tinha para ele. O pecado atrasa a vida da pessoa. O pecado traz doença para a pessoa. O pecado atrapalha a adoração a Deus. O pecado faz com que Deus não receba o culto. O pecado afasta o homem de Deus, afasta as bênçãos de Deus. O pecado faz com que o homem se afaste de Deus. Glória a Deus. E a maioria da humanidade tem um coração duro. A maioria das pessoas. Até Moisés pecou.
foi um atraso. Ficou 40 anos no deserto. Teve que fugir para não morrer. Quando Deus criou o homem e a mulher, colocou na terra, fez com um propósito de adorar, um propósito de louvar a Ele. Mas o homem e a mulher pecou, e o pecado atrasou a vida deles. O pecado trouxe doença para eles, o pecado trouxe dores. Talvez algumas palavras que vou falar não vai te agradar, porque falar de pecado é ruim, falar de morte é triste. Mas de Adão e Eva até hoje, os homens pecam e os homens morrem, e os homens se atrapalham, se atrasam. Toda a humanidade peca. Eu peco, eu pequei hoje, eu creio que você pecou hoje. Todos são pecadores, todos nós pecamos, todos nós erramos no pensar, no falar, como eu falei no início, falamos muito e por isso pecamos muito. Eu tenho observado em muitas igrejas, os cultos, é tanta pregação, é tanto louvor, pouco oração, pouca adoração, jejum, você não vê, consagração, muito pouco, hora do ensino da palavra, muito poucas pessoas, pulamos muito, cantamos muito, pregamos muito, falamos muito, e não vemos os cegos enxergar em nossos cultos, não vemos os paralíticos andar em nosso culto, não vemos os mortos ressuscitando em nossos cultos, Glória a Deus! não vemos a glória de Deus, o povo de Deus nítido a olho nu. Aleluia! Não estamos vendo isso hoje, não estamos vendo batismo com o Espírito Santo, não estamos vendo batismo com o Espírito Santo e com o povo. Na maioria das igrejas há uma frieza, há muita emoção, há muito pula-pula, muito barulho. Meu Deus! Na minha igreja, tem hora que eu saio para fora porque o barulho é tanto barulho que me incomoda. Eu fico irritado com muito barulho. Cada um tem o seu jeito próprio. Minha audição tem uns que tem um ouvido mais, né? Mas o nosso culto está chegando a Deus. A verdadeira adoração está chegando a Deus. Ou só estamos fazendo barulho? Que Deus milagres, que Deus prodígios e sinais. As famílias da terra, a maioria está sendo destruídas, estão se atrasando. A maioria das famílias, infelizmente, nas igrejas. E você vê famílias sendo destruídas nas igrejas. É terrível. Existe uma igreja santa, pura, imaculada, menina dos olhos de Deus na terra. Existe sim. Aleluia! Glória a Deus! Vamos supor que na face da terra hoje, toda igreja, somando o número de pessoas, vamos supor que tem 1 bilhão de crentes hoje na terra. Vamos supor que tem 1 bilhão de pessoas que são famílias dentro das igrejas evangélicas, cristãs. Vamos supor que esse 1 bilhão de pessoas na terra vão para as igrejas cultuar a Deus, mas que desse 1 bilhão de pessoas, a igreja santa, pura, imaculada, menina dos olhos de Deus, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja a qual o Espírito Santo tem liberdade de agir, de fazer os sinais, prodígios, os milagres. Ela existe, mas são poucos. A Bíblia diz que há muitos chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia! Nós somos escolhidos, não somos chamados. Somos só chamados para estarmos aqui, pularmos, cantarmos, pregarmos, ou somos escolhidos de fato, de verdade? Aleluia! Moisés, para você ter uma ideia, dizem os teólogos que Moisés, quando tirou o povo do Egito, era uns 600 milhões, alguns milhões de pessoas, que era multidão
imensa, o número era demais. Do povo hebreu que saiu do Egito e foi para o deserto, era milhares de pessoas. E você sabe que daqueles milhares de pessoas, até Moisés morreu por causa do pecado. E daqueles milhares de pessoas, só 2 pessoas foram e entraram na terra prometida. Imaginou o número de 1 bilhão de pessoas na terra, que é o povo mais ou menos, então, evangélicos. Desse 1 bilhão de pessoas, imaginou só 100 mil vai ser arrebatado? Tudo por causa do pecado. O pecado, ele destrói as famílias, o pecado atrasa a vida das pessoas, o pecado traz depressão, o pecado que Adão e Eva trouxe até danificação para a terra, trouxe espinhos, trouxe carnos, trouxe sofrimento, trouxe dor. O pecado fez com que Moisés morresse. O pecado fez com que todo aquele povo do Egito, coração duro, morreu todos no deserto. Meu Deus. E nós, que somos pecadores, todos dias pecamos. O pecado destrói. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E pior que isso, os que vivem na prática do pecado, está escrito no livro de João, os que vivem na prática do pecado são filhos do diabo. Aleluia! Tudo que eu estou falando aqui é baseado na palavra de Deus. Aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Os que vivem na prática do pecado se entregam às tentações, que se entregam aos prazeres carnais, aos que são carnais, os que não andam no espírito, mas andam na carne. A Bíblia diz: há uma lista de pecados. Aos que se prostituem, aos adúlteros, aos afeminados, aos que mentem. Quantos mentem? Aos que falam palavras torpes, ao que chamam o outro de louco. Jesus falou que aquele que chamar alguém de louco será réu do fogo do inferno. Olha só. Enquanto é sério o pecado, tem destruído. A humanidade de Adão para cá nasceu com a natureza pecaminosa, nasceu com o desejo de satisfazer os desejos carnais. Para falar a verdade, eu nasci no pecado, cresci no pecado, vivi pecando a vida toda. Graças a Deus que Deus pediu perdão, Deus me perdoou. Eu estou vivo pela misericórdia de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Meu pai era espírita, católico, minha mãe era católica. Minha mãe teve vários homens, o pai da minha irmã é um, meu pai é outro, o pai do meu irmão é outro. Aí meu pai criou os filhos com outras mulheres. Então eu nasci no pecado, fui criado só pela mãe, cresci, minhas tias no pecado, uma família destruída. Eu criança, eu ficava endemoniado. Eu criança ainda, o diabo me perturbava, eu ficava endemoniado, doente, convulsão as 4 vezes, quase morri de convulsão no hospital. O diabo tentou me matar por tudo. Por causa do pecado dos meus pais, eu cresci, fui pecando logo cedo, assistindo os desenhos, novela, e fui crescendo, cedo caí no pecado. Mas graças a Deus. Graças a Deus. E ainda criança, eu aceitei Jesus, aos 9 anos. Graças a Deus que eu chorando aceitei Jesus. E comecei a aprender a palavra de Deus. Minha mãe aceitou Jesus, foi liberta. Deus mudou a vida dela. Glória a Deus! Aleluia! O povo de Israel, no contexto do tema dessa festa, o povo de Israel saiu do Egito e foram adorar a Deus no pé do monte. Foram bater um culto a Deus no monte. Foram adorar a Deus no monte Sinai, no pé do monte Sinai. Imaginou milhares de pessoas fazendo um culto no monte, no deserto.
Mas o povo era pecador de coração duro. Moisés falava, orientava o povo e o povo ainda desobedecia. E hoje não está diferente. Hoje está um caos. O que tem de pessoas nas igrejas que casa divorcia, casa de novo, pega lá fora e toma Santa Ceia na igreja. Aí em muitos cultos não acontece nada, só pregação, só barulho. Mas quando na igreja a pessoa vai dobrar o seu joelho arrependido, chorando, pedindo perdão para Deus. Quando a pessoa vai para a igreja para adorar a Deus e receber o perdão, a palavra de Deus. Quando a pessoa vai para a igreja cultuar a Deus com o coração aberto, Deus fala, Deus perdoa, Deus muda. Moisés, ele pediu perdão para Deus do seu pecado e pediu perdão do pecado do povo. Deus perdoa esse povo. Anda conosco, ó Deus, anda conosco. Em muitas igrejas Deus está presente de longe, mas de perto Deus não está. Eu só estava vendo ali o culto. Alguns que se humilham pelo Maranhense. Deus anda conosco. Moisés falou, Senhor, já que o Senhor me perdoou, já que achei graça aos teus olhos, está conosco, está no nosso meio, meu Deus. Embora esse povo seja um povo pecador, um povo de coração duro, perdoa esse povo, meu Deus. Perdoa a iniquidade desse povo, meu Deus. Toma-nos por tua herança, toma-nos por tua propriedade. Moisés, por ele fazer um culto a Deus, um culto de adoração a Deus, por ele se humilhar, pedir perdão, por ele fazer um culto que alcançou o coração de Deus. Aleluia. Ele foi perdoado. Pela sua graça de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: eu faço uma aliança contigo, para de todo o povo que está aí maravilhas, que nunca foram feitos em outra terra, em toda a terra, nem entre gente alguma. Todo esse povo em cujo meio estás verá a obra do Senhor. Porque coisa temível é o que farei contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra em que has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Quantos pastores, quantas pessoas dentro das igrejas fazem aliança com políticos, fazem aliança com pessoas que não querem nada com Deus, só querem o voto do povo? Quantas pessoas buscam a ajuda dos homens, mas não jejuam e não choram para buscar ajuda do Pai Celestial? Eu estou falando sobre Moisés, sobre igreja, sobre culto, sobre adoração. Como está o nosso culto? Como está a nossa adoração a Ele? Está agradando a Deus? Ou Deus só está olhando, está presente, só olhando? Moisés falou para o povo, todo aquele povo: olha, vocês hoje vão jejuar, 3 dias vocês vão jejuar, 3 dias vocês vão orar, 3 dias vocês vão se santificar. Não pequem, durante 3 dias vocês vão se consagrar, se preparar para nós fazermos um culto a Deus no pé do Monte Sinai. Moisés convocou todo o povo hebreu para fazerem isso, e o povo obedeceu a ordem de Moisés. O povo começou a jejuar, começou a orar, o povo começou a se consagrar, a se preparar para ir adorar a Deus no Monte Sinai. Aleluia, Deus. E Deus
Moisés: olha, quando o povo fizer isso, eu vou fazer sinais e maravilhas no meio do povo, e o povo vai ver. Estamos vendo em nosso culto sinais, prodígios e maravilhas. Por que não estamos vendo? Porque a maioria do povo não se consagra. Porque a maioria do povo vive no pecado e não quer se endireitar. Verdade, Jesus. A nossa igreja precisa ter sinais, milagres, prodígios e sinais em todos os cultos. Aleluia. O nosso culto tem que ser prazeroso. Um culto onde você sente prazer de estar. O nosso culto tem que ter a presença de Deus ao ponto de nós dobrarmos os joelhos no chão e ficarmos 2, 3 horas chorando nos pés do Senhor. Eu, quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, a igreja foi convocada todo dia para jejuar e orar e vigília. Eu era jovem. Eu fui para o culto daquela igreja. Toda a igreja estava com o propósito de jejum, de oração, de consagração. E fui para a igreja, um simples culto. E quando o culto começou, a igreja estava lotada, igreja grande. Quando o culto começou, as crianças começaram a louvar a Deus. Quando o culto começou, as crianças começaram a louvar a Deus. A Bíblia fala que da criança sai o perfeito louvor. Verdade. E quando aquelas crianças louvavam a Deus, o Espírito Santo encheu aquelas crianças e todas começaram a falar em línguas estranhas. Aquelas crianças louvando, elas começaram a pular, falando em línguas estranhas. O Espírito Santo começou a incendiar o púlpito e foi incendiando o templo, o porteiro. E todos naquela igreja começaram a chorar e a falar em línguas estranhas. Glória a Deus. E deu 9 horas, e deu 10 horas, deu 11 horas, eu fui embora e a igreja estava cheia, todos chorando, cheios do Espírito Santo, e uns profetizavam e outros pulavam, falavam em línguas estranhas. Algo sobrenatural aconteceu, porque o povo foi convocado a orar, a jejuar, a se consagrar, para Deus mover, para Deus fazer algo. Se o povo não fizer isso, Deus não faz nada. Pela graça e misericórdia dele, estamos vivos. A graça, o amor, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, porque somos pecadores. Qual a solução para o problema? A solução é arrependimento. Deus quer que nós nos humilhamos, nos arrependemos. Moisés se humilhou, Moisés se arrependeu. Convocou o povo todo a se arrepender dos seus pecados. Convocou o povo todo a se humilhar, pedir perdão para Deus. Depois que fizeram isso, aí Deus moveu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui está escrito que o povo estava no Monte Sinai cultuando a Deus, quando de repente Deus manda Moisés subir. E Moisés subiu no monte, Deus falava com Moisés e o povo todo escutava. E o povo todo se ajoelhou e ninguém estava no monte. E o povo viu a olho no fogo, o povo viu a olho nos relâmpagos, o povo viu a olho nos trovões, raios. O povo viu a olho numa nuvem, nuvem de glória. O povo ouviu a voz de Deus nitidamente. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter realidade da palavra de Deus. Nós precisamos que a palavra de Deus se cumpra em nossos cultos, em nossas vidas. Não estamos vendo isso por quê? Por falha nossa, falha minha. Aleluia, Deus. Verdade, Jesus. Põe-se de pé. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Papai do céu, muito obrigado. Eu quero ver Jesus participando do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero que os cegos enxerguem nas igrejas. Eu quero que os aleijados andem o que está acontecendo no passado. Oh, aleluia. Quando Salomão fez um tempo que o povo ia adorar a Deus, olha só o que acontecia. O povo foi fazer um culto a Deus no templo de Salomão. E poucas palavras, eles diziam: Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. No culto da igreja, no templo de Salomão, eles iam fazer um culto a Deus, adorar a Deus
e a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto os sacerdotes e os levitas adoravam a Deus no templo, a Bíblia diz que literalmente uma nuvem desceu no lugar. A Bíblia diz que literalmente a glória de Deus encheu o templo, ao ponto que os sacerdotes se prostraram e não conseguiram ficar de pé. Às vezes na nossa igreja é uma liturgia, seguimos a liturgia, mas precisamos da presença de Deus conosco. Não a presença de falar, mas uma presença real e literal. Aleluia. Precisamos disso no nosso meio. Isso foi no Antigo Testamento, no começo, com Moisés. Na metade do Antigo Testamento, com Salomão, a glória de Deus, o povo via, acontecia. Mas temos exemplos no Novo Testamento também. Estou encerrando. Após encerrar essa palavra, quero cantar um louvor. Quero que você se humilhe e adore a Deus comigo. No Novo Testamento fala que a igreja primitiva se reuniu para cultuar a Deus, prestar um culto a Deus e a família foi para a igreja orar. E lá eles dobravam o joelho e oravam, buscando a Deus em oração, em lágrimas, se arrependendo, se humilhando, pedindo a Deus misericórdia e proteção no tempo. Enquanto a igreja estava orando, buscando a Deus, a Bíblia diz que terremoto aconteceu lá onde eles estavam. Aleluia! Glória a Deus! A igreja primitiva depois de Jesus, a glória de Deus desceu lá, houve um terremoto, mas não matou ninguém. Mas todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus! Porque prestaram culto a Deus e agradou a Deus. A glória de Deus desceu lá, houve um terremoto. A igreja primitiva fazia um culto e glorificava a Deus. E a partir de hoje, quando você for para a igreja, para esta ou para outra, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, não julgue, não olhe, mas adore a Deus com a alma. Se arrependa da igreja, chore nos pés do Senhor na igreja. Peça o melhor para Deus na igreja. Ao ponto de que Deus receba e Ele desça a sua glória, a sua nuvem literal. Aleluia! Essa é a conclusão. Atrair a glória de Deus. Presença de Deus conosco. Nosso culto agradar a Deus. Nós nos arrependermos, nos humilharmos, confessarmos nossos pecados, pedirmos perdão, como Moisés fez. E assim a família vai ser perdoada, levantada. Individualmente Deus vai levantar as pessoas, as famílias. Porque as famílias estão sendo destruídas no mundo. Há tanta coisa feia no mundo, na mídia. O mundo está um caos, o Brasil está um caos. É tanto desemprego, é tanta inflação, é tanta corrupção, é tantos morrendo nas drogas, é tanto se desviando, é tanto se suicidando. Está um caos no mundo. Jesus vai voltar agora. E somente a igreja escolhida vai ser arrebatada. Você foi chamado, mas você precisa ser escolhido. Você foi chamado, mas precisa ser escolhido para ser arrebatado. Precisa ser escolhido para fazer o culto que chega atrás a Deus. Nós precisamos ser escolhidos. Você sabe qual é o escolhido? É aquele que se arrepende dos seus pecados. É aquele que abandona os pecados e mau caminho. É aquele que se humilha nos pés do Senhor. É aquele que procura adorar a Deus em espírito e verdade. É aquele que procura se entregar a Deus por completo. E preparar-se com negócios desse mundo com pecado. Aquele que se santifica, que ora, que se consagra, que morre para o mundo por pecado. Esse se torna escolhido como Moisés foi. Somente Moisés foi escolhido. Josué e Caleb. Apesar que Moisés morreu, mas morreu para o céu. Josué e Caleb foram escolhidos. Ele uma multidão. Você precisa ser escolhido. Já foi chamado agora para ser escolhido.
temporais. Quero louvar a Deus. Adore o Senhor comigo. Luz do mundo, neste a terra, eu comecei de Que Deus em Cristo nos abençoe, para que possamos adorar em espírito e verdade ao Deus vivo. Em nome de Jesus.